Olá a todos, todas e todes, Dani de Oliveira na área, mais um Dedo de Prosa. Hoje é dia 7 de maio de 2023, domingo. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre essa situação aí, essa polêmica, nesse debate que está tendo em relação à regulação das Big Techs. Nós tivemos aí a tentativa de votação do substitutivo relatado pelo deputado federal Orlando Silva na Câmara dos Deputados, que é um projeto de lei que veio originalmente do Senado, já aprovado no Senado, que tinha um objetivo regulamentar, né, estabelecer alguns parâmetros de regulamentação para a ação dos grandes provedores de redes sociais, né, dos grandes, as chamadas Big Techs, né, Google, Facebook, YouTube, WhatsApp, enfim, né? Twitter, né? Essas gigantes aí que fazem as mediações das redes sociais. Houve, acho que todos acompanharam, né, uma ação intensa aí, particularmente no final de semana que antecedeu o dia que deveria ser a votação, por parte das Big Techs, né, do Google, do Facebook, Google particularmente, né? E as outras ações também, o Twitter. Demonstrando que essas grandes empresas, né, essas grandes corporações rejeitam qualquer tipo de regulamentação da sua atividade. Nós falamos um pouco isso, né, até manifestei-me publicamente favorável à aprovação do projeto de lei relatado por Orlando Silva, e essa ação foi intensa, né, das grandes plataformas de rede. Quero chamar a atenção de vocês uma aliança muito aparentemente estranha, mas que tem uma lógica, tem um sentido, que se formou para barrar esse projeto de lei, né? Primeiramente, as Big Techs, evidentemente, né, que são as principais interessadas em negar qualquer tipo de regulamentação para manter seus negócios se realizando nessa terra sem lei. Então essa é uma primeira. A segunda é a extrema-direita brasileira, o bolsonarismo, que chama qualquer tentativa de regulamentação das Big Techs de censura, entre aspas, que até é bastante interessante isso, né? Essa extrema-direita que defende AI-5, defende ditadura, vem de repente falar em liberdade de expressão, né? Muito interessante isso. Então, chamando o projeto de lei do Orlando Silva de censura, de ataque à liberdade de expressão. E também setores aí do fundamentalismo religioso, né, pentecostal, com a fake news disseminada que o projeto de lei ia impedir a liberdade religiosa. Então essas três, a confluência dessas três forças, né, é que acabou impedindo, né, a votação do projeto na terça-feira, dia 2, né, e foi adiado, né, houve retirada de pauta, foi adiado, recebeu quase 70 emendas, né? E aí, então, provavelmente esse projeto deve voltar em uma ou 2 semanas para ser debatido e apreciado na Câmara dos Deputados, tá? Bom, por que eu falei que essa aliança que se formou contra o projeto, aparentemente ela é estranha, mas tem uma lógica? Ora, primeiramente, quando a gente observa, né, essas Big Techs, né, a ação das Big Techs, ela se insere, é um exemplo claríssimo daquilo que nós estamos chamando, né, de ação direta do capital. O que é isso? Né? É a radicalização do neoliberalismo, né? O capital agindo sobre territórios, sobre nações, sobre espaços, sem qualquer tipo de regulação. E aí, veja, é muito interessante, né, porque os questionamentos que se colocam em relação a essa ação das Big Techs, elas dizem que podem ser controlados a partir dos seus próprios mecanismos de autorregulação. O que é isso? Né? Uma privatização da regulação, né? A autorregulamentação. Então, a ação direta do capital, ela destrói o espaço político como um espaço de regulação e chama para si, avoca para si, os mecanismos de eventuais regulações. Evidentemente, uma regulação que fica totalmente subordinada aos interesses do capital. Então, essa é a primeira questão, a ação do capital expressa por essas grandes plataformas aí de rede, né? Então essa é uma primeira perspectiva. Só que veja, quando você tem um processo de destruição desse espaço político,
da esfera pública, né, onde deveria competir justamente, né, os debates onde se estabeleceriam as regras, as normas para a ação do capital, essa destruição do espaço da política, né, você acaba criando, né, você acaba interditando ou criando uma situação favorável para a destruição da democracia. E nesse sentido, então, por isso que você tem aí, né, a extrema-direita nazi-fascista, que aqui no Brasil é representado por essa bancada chamada de bolsonarista, tem sentido. Tá? Então, o que ocorre aqui? A extrema-direita, como ela quer destruir a democracia e, portanto, por tabela, o espaço público, a esfera pública, o debate público, então ela converge também para essa dimensão da ação direta do capital. E também, né, quando você tem uma destruição do espaço, da esfera pública, o debate público, você tem aí, né, o crescimento, o deslocamento da sociabilidade para a dimensão do fundamentalismo, né, a dimensão aí do debate moral, religioso. E aí então entra, né, os fundamentalismos religiosos neopentecostais. Então veja que a confluência aqui no caso, aparentemente estranha, mas ela tem um sentido, né, porque o que você quer constituir numa sociedade da ação direta do capital é você estabelecer que o papel do Estado é meramente policialesco, é meramente de repressão, né, é meramente de controle, apenas isso e tão somente, né, destruindo qualquer tipo de possibilidade de mediação democrática. Então essa aí converge para isso o nazifascismo, e que a sociabilidade ela seja controlada por uma dimensão moral, uma dimensão fundamentalista. Aí converge então ao fundamentalismo neopentecostal religioso, que também, né, apoiou a retirada, né, a não aprovação do projeto. Então vejam aqui como é que você tem uma lógica constituída que faz com que a gente reforce uma ideia que nós já disseminamos anteriormente, que o nazifascismo é um arranjo institucional necessário para a plena realização da ação direta do capital. Tá? Então não é um problema de deformação política dos seus agentes, não é um problema de um déficit de consciência democrática da sociedade brasileira, embora isso possa acontecer pontualmente, mas é um problema dos arranjos econômicos que possibilitam a reprodução do capital nesse paradigma da ação direta do capital. Nesse sentido, a aprovação desse projeto, com todas as suas limitações, tá? Não é um projeto dos nossos sonhos, tem evidentemente lacunas, etc., ela é fundamental, tá? É um flanco de luta contra a ação direta do capital, é um flanco de luta contra o nazifascismo, é um flanco de luta contra a intolerância do fundamentalismo religioso. E por isso que convergiu essas três ações. E aí me estranha muito que ainda, né, há uma pequena mobilização dos movimentos sociais, do campo da esquerda progressista, do campo democrático, no sentido da aprovação desse projeto. Não é que ele vai resolver, mas esse é um flanco de luta importante, né, para todos os setores que estão comprometidos com a luta pela consolidação da democracia. Então, essa compreensão de que para garantir a democracia é necessário lutar contra a ação direta do capital, lutar contra esse arranjo econômico que vem se constituindo já há um certo tempo, no sentido de destruir os espaços políticos de regulação democráticos existentes nos países, particularmente da periferia do capitalismo, é fundamental. Então, por isso que eu chamo a atenção da importância de nós aprofundarmos esse debate nos nossos espaços públicos, nas nossas organizações, nos nossos movimentos sociais. Infelizmente, nós temos uma dificuldade, né? Infelizmente não, é um fato, né? Temos uma dificuldade para esse debate. Porque isso que o professor Muniz Sodré fala, que essas plataformas de rede, enfim, essa tecnologia da informação e comunicação, ela inaugurou o que ele vai chamar de uma tecnologia de sociabilidade. A nossa sociabilidade ela é constituída a partir dos paradigmas impostos por essas redes sociais. Então isso reforça, por exemplo,
um certo individualismo, um certo egocentrismo, um certo narcisismo. Isso é fato, a gente pode observar isso em várias situações. Tem esgarçado, né, os espaços coletivos de mediação. Isso é um fato também, né? Então essas redes sociais trabalham com isso. E mais do que isso, ainda o mais grave de tudo, os modelos, paradigmas narrativos dessas plataformas de rede social, elas impõem uma estética de narração minimalista, uma narração assertiva e superficial e sem fundamento. E mais do que isso ainda, que você trabalha com a ideia da opinião sem fundamento, sem argumentação. Então nós não temos um debate de ideias. A democracia ela tem sido atacada não só pela ação daqueles que querem destruir as instituições democráticas, mas tem sido atacada por uma postura, né, política que vem se crescendo graças a esses paradigmas colocados pelas redes sociais, de narrativas em que não se privilegia a argumentação, a reflexão profunda e se privilegia a superficialidade, a assertividade e a agressão. Então, quando você observa, por exemplo, o fato da extrema-direita ter hegemonia nas redes sociais, várias pesquisas mostram, né, que essa extrema-direita brasileira ela tem hegemonizado, né, as plataformas de rede social com discursos que você tem fake news, com discursos de agressão, com discursos de intolerância, com discursos racistas, com discursos machistas, com discursos LGBTofóbicos, com discursos preconceituosos, enfim, né? Não precisa nem ficar falando tudo, né? Acho que todo mundo conhece como é que funciona. E veja, esse tipo de estética argumentativa, ela tem sido eficaz no sentido de garantir a hegemonia dessas narrativas, significa que a ação política de parte significativa dos cidadãos tem se pautado por esse tipo de discurso. Nós vimos, né, acho que vocês acompanharam, vários de vocês, as idas do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e também do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, às comissões do Congresso, da Câmara dos Deputados, para os quais foram convocados, várias sessões. E é muito interessante você observar, né, como é que você tinha ali uma postura de deputados e deputadas da extrema-direita querendo lacrar, né, com argumentações tacanhas, toscas e agressivas, né? E a resposta, tanto do Flávio Dino como também do Silvio Almeida, eram respostas com argumentação, com uma sustentação teórica consistente, né, desmontando e mostrando, inclusive, né, a insuficiência daquelas narrativas colocadas pelos deputados e deputadas da extrema-direita. Então, e até eles eram debochados, né, mostrando o absurdo que era aquilo. Entretanto, esses deputados e deputadas continuam lacrando na rede. Porque o que está valendo não é a qualidade da argumentação, que eu chamo muita atenção disso. Não é a qualidade da reflexão. É justamente, né, esse tom assertivo, violento, agressivo desses parlamentares, dessas narrativas. Então isso é muito grave, né? Quando parece que a burrice, né, a ignorância passa a ser um valor argumentativo que gera likes, né, gera engajamento, né? Isso é muito sério isso daí. E é por essa razão, então, que as plataformas de rede, por exemplo, como elas lucram com esses conflitos, com esses fightings, né, que vão correndo dessa forma, né, grosseira, isso aumentando o engajamento, aumentando a participação em rede social, e com isso elas aumentam, né, o número de adeptos, o número de acessos às suas plataformas, e com isso consegue lucrar com uma venda maior de publicidade, tá? Elas não querem regulação, tá? Elas não querem que se retire, né, que se crie mecanismos que reduzam esse tipo de postura nas plataformas de rede. Elas lucram justamente com a baixaria. Elas lucram justamente com esse tipo de comportamento político. Então veja, um comportamento político deletério, extremista, intolerante, que é antidemocrático, gera lucro para um certo setor de negócio que é hegemônico, que por sua vez constitui uma forma de sociabilidade que adere a isso. Essa é a situação que nós temos. Eu fico muito preocupado, quero só finalizar aqui, como é que no campo aí da chamada esquerda progressista, esse debate ainda é muito pouco realizado.
Eu tenho ido várias palestras, né, fazendo várias lives, né, discutindo com colegas meus, amigos e amigas minhas, dos movimentos sociais, né, nas organizações que eu participo e tudo isso, e noto que ainda esse debate é muito pequeno, né, ainda há uma pouca compreensão do que é esse debate. Prevalece ainda, muitas vezes, né, de que a gente tem que entrar nesse flanco, nesse tipo de debate. Tá? Eu mesmo já fui vítima, inclusive, né, de intolerância, de agressividade, narrativas assertivas, minimalistas e sem argumentação e ataques de pessoas que se dizem do meu campo. Tá? Quero dizer isso, né? Então não é uma coisa que... lógico, a direita ela tem isso como modus operandi, né? Mas muitas vezes nós, o campo progressista, acabamos por entrar também nesse tipo de postura, né? Desse tipo de vivência. Né? Então é uma coisa muito séria isso, que a gente tem que começar a repensar até que ponto as atitudes que nós temos estão reforçando ou reinforçando, né, esse modelo, esse paradigma de sociabilidade que é imposto pelas redes sociais, que em última instância favorece a extrema-direita. Então, chama a atenção da importância de nós lutarmos pela aprovação desse projeto de lei, e mais do que isso ainda, que a gente debata efetivamente nas nossas organizações o que é esse paradigma da ação direta do capital. Um grande abraço, bom domingo a todos, boa semana e até o próximo Dedo de Prosa.